Aê, estamos ao vivo, começando a transmissão hoje. Me perdoem pela qualidade da câmera, porque a própria câmera do Mac aqui não é a webcam que eu costumo usar para fazer essas transmissões. Quem tiver ao vivo aí, deixa um comentário, me diz se o áudio está chegando ok. Eventualmente vocês vão ouvir um recital de piano ao fundo, porque o pessoal do primeiro andar aqui, os donos do apartamento, a filha deles está praticando piano nesse horário. Que mais? A gente tem uma enquete rolando lá no grupo com os temas de hoje. Coloquei alguns temas, todo mundo fique à vontade para sugerir outros temas. Já temos um campeão até o momento, né? Então dá para começar com ele, falar sobre posicionamento. É bom que a voz já voltou um pouquinho, porque sempre que eu venho aqui para Portugal, esse lugar está frio que nem o diabo, e eu fico sem voz. Então, eu consegui chegar sem voz, dei aula sem voz, e agora já temos voz novamente. Hoje estava um dia bom, mas agora já está esfriando de novo, daqui a pouco tem que colocar o casaco, vamos ver quantos graus está fazendo agora. Agora 18 graus na Estrela, em Lisboa, daqui a pouquinho vai cair para 12, e aí essa birosca vai começar a congelar. Ontem os dedos estavam congelando. Vamos lá. Enquanto o resto do povo não chega, estava dando uns minutinhos para quem quisesse chegar e logar aqui. Já temos 6 pessoas ao vivo assistindo. Vamos começar a falar um pouco sobre posicionamento. Foi uma das coisas que surgiu hoje, até via DM. Um aluno meu da nova escola me escreveu e falou que quer ir na imersão, que eu vou fazer lá em São Paulo e coisa e tal, e que ele há para tirar a agência digital dele do limbo. Que ele falou, minha agência está indo muito mal, está difícil vender contrato, e eu não estou conseguindo fazer as coisas rolarem e coisa e tal, e eu queria a dica sua para alavancar o meu negócio. Aí eu falei, cara, se posiciona, né? Ocupa uma posição no mercado, define. Peraí, que eu vou fazer uma gambiarra aqui. Eu estou olhando para o computador, ele está muito para baixo. Eu não gosto dele muito para baixo. Como tem uma caixa com livros aqui do lado, trouxemos livros para Portugal dessa vez. Deixa eu catar uns livros e botar embaixo do notebook, que aí a altura dele vai ficar melhor para a gente conversar mais olho no olho. Olha lá, olha a laranjinha aqui em Portugal. Amanhã tem reunião com a editora. Vamos ver se a gente consegue convencer alguma editora daqui a publicar o livro em Portugal. Bem melhor assim, ó. Na altura do olho. Olha lá, estamos vestidos de Angar Monetize hoje. Enfim, e aí estava falando um pouco com ele sobre se posicionar. E aí, outro dia eu fiz um webinar com o pessoal da Sharp Spring, e antes desse webinar com a Sharp Spring, eu fiz um com o Thiago Reis, da Growth Machine, e aí vou fazer mais um ainda com o Anderson Gomes. Em todos eles eu tenho falado bastante sobre posicionamento. Vamos lá, o que é posicionamento em marketing? Né? Para quem quiser estudar esse assunto, tem um livro chamado Posicionamento, as 22 Leis do Marketing, escrito pelo Al Ries, né? Muita gente fala Al Ries, mas não é Ries, é Ries, em que ele fala das 22 leis do marketing e de ocupar uma posição na mente do cliente. Então, esse que é o posicionamento no marketing. Essa posição é uma posição única para aquele cliente. Tá? Tem um livro do Seth Godin chamado The Deep, né? O Fosso. Não sei se tem esse livro em português, e ele fala sobre ser o melhor do mundo para o seu cliente. Então, é aquela história, você é casado com uma mulher, ou é uma mulher casada com um homem, uma mulher casada com uma mulher, ou um homem casado com um homem, enfim. Para o seu companheiro, companheira, esposo ou esposa, marido, namorado e etc., você é o melhor do mundo. Né? Eu sou o melhor marido da minha esposa. Ela é a minha melhor esposa. Até porque é a única, né?
mas principalmente porque ela é a melhor, porque eu escolhi ela para ocupar essa posição. Então, quando você tem um restaurante na sua cabeça, você tem um restaurante para cada posição, tá? Então, por isso que existe a classificação por classe social, por exemplo, e cada classe social tem referência a um determinado restaurante. Quando você não tem grana em absoluto, você vai comer hambúrguer e você come no Bob's, né? E aquele é o seu restaurante, a sua hamburgueria. Quando a grana despiora um pouquinho, você vai e come no McDonald's. E McDonald's é a referência de hambúrguer na sua cabeça. Se você não gosta de McDonald's e você quer hambúrguer grelhado, what the fuck it means, você vai comer no Burger King. Quando você já tem mais grana, você vai comer no Madeiro. E aí você descobre, porra, que hambúrguer pode ter gosto, né? Não precisa ser carne com óleo, nem carne de minhoca. Mas a cada etapa dessa evolução, você tinha um restaurante ocupando o espaço de hamburgueria na sua cabeça. É muito simples entender posicionamento, quer ver? Pensa em comida árabe barata. Habib's, né? Tem de tudo, tem doce português, tem pastel japonês, tem pizza italiana, mas ele ocupa o espaço na sua mente de comida árabe. Pensa em refrigerante. 80% das pessoas pensaram em Coca-Cola. Nas aulas, todo mundo sempre erra isso, nos cursos ao vivo, é divertidíssimo. Quem é o concorrente da Coca-Cola? Se você disse Pepsi, errou. O principal concorrente da Coca-Cola qual é? Você chega num restaurante e fala, garçom, mano, brother, tio, camarada, me vê uma Coca. Aí, irmão, não tem Coca, só tem Pepsi. Pode ser? Pô, então vê um Guaraná, né? Então, o concorrente da Coca não é a Pepsi, é o Guaraná. Quem é o concorrente do Guaraná? É a tubaína genérica, né? É a Dolly. Quem é o concorrente da Dolly? É um refrigerante genérico que chama Refri. Coca-Cola, que está ultra posicionada, custa R$ 8,00 uma garrafa de 2 litros. Guaraná, ou Pepsi, se você tiver coragem, custa R$ 6,00 a garrafa de 2 litros. Dolly custa R$ 3,50 a garrafa de 2 litros. Refri custa R$ 2,00 a garrafa de 2 litros. Tudo referente ao posicionamento. Pensa em um carro italiano esportivo vermelho. Ferrari. Pensa em um carro italiano esportivo. Ferrari. Para alguns mais entendidos, Lamborghini. Para outros mais religiosos, Maserati. Para outros ainda mais saudosistas, Alfa Romeo. Mas você tem uma posição ocupada na sua mente. Qual é o carro de sonho que todo mundo que fica milionário quer comprar? Uma Ferrari. Você quer dizer para o mundo que você ficou milionário, você compra uma Ferrari. Vamos lá. Pensa em joia chique. No Brasil, na cabeça das mulheres, provavelmente vem com H. Stern. Se você está um passo abaixo na pirâmide social, você provavelmente pensou na Vivara. E se você está mais para baixo na pirâmide social, talvez você tenha pensado em Meriton ou alguma outra marca um pouco menos chique. E esse posicionamento vai funcionar em qualquer mercado. Tá? Na sua mente só existe um espaço para ser ocupado em cada assunto, em cada área de domínio. Então você tem a marca de referência que está posicionada para roupa, para sapato, para tênis, para joia, para internet, para conversão, para conteúdo, para copywriting, para e-mail. Então, a hora que a gente fala no Brasil, por exemplo, inbound marketing, todo mundo pensa primeiro nos resultados digitais. Quando a gente pensa em produção de conteúdo, todo mundo pensa primeiro nessa empresa aí. Mas os caras conseguiram bagunçar o mercado, né? Criar um posicionamento que é deles e que é reconhecido e, apesar disso, não é bom. Tanto que já estão surgindo várias outras empresas para competir com esta empresa original.
Ou seja, alguém definiu um posicionamento e agora tem várias empresas querendo criar outros níveis acima e abaixo desse posicionamento. Mas alguém foi lá e se posicionou primeiro. Geralmente, você vai definir um posicionamento juntando duas características diferentes. Então, o Al Ries, no livro dele, ele fala sobre as categorias de marketing. Você pode ser o melhor, né? Então, como é que o Madeiros se posiciona? O melhor hambúrguer do mundo. E realmente é muito bom. Você pode ser o maior, né? McDonald's é a maior cadeia de hambúrgueres do mundo. Você pode ser, se você não é o maior nem o melhor, você pode criar uma nova categoria em que você é o maior ou o melhor. O que o Burger King fez? O melhor hambúrguer grelhado do mundo. Porque, teoricamente, segundo os americanos, né, o hambúrguer tem que ser feito na grelha e não na chapa. Nós, brasileiros, cozinhamos o bife e não a carne moída, né? Então, os americanos pegam um boi inteiro, moem, junta tudo e faz hambúrguer. A gente não. A gente fatia a vaquinha e separa os pedaços melhores para cada coisa, né? E aí o patinho, ou o colchão mole, ou alguma outra coisa, você moe e faz hambúrguer. Mas você, né? Aí tem cretino que vai lá e faz hambúrguer de picanha. Porra, é para aplaudir esmurrando o imbecil que inventa um negócio desse. Agora tem um negócio legal que é o hambúrguer de costela. Porque o hambúrguer para dar liga leva óleo. A costela já tem a gordura natural. Então ela já dá uma liga natural e o hambúrguer é mais saboroso. E aí criou-se uma nova categoria. O melhor hambúrguer de costela. O melhor hambúrguer de picanha. O melhor hambúrguer de carne de cachorro, se você for chinês. Então, você pode ser o maior, o melhor, ou criar uma nova categoria em que você é o maior ou o melhor. Depois que o Ries desenvolveu, eu não vou nem chamar de teoria, mas o raciocínio dele sobre posicionamento, existiram outras variantes desse recurso de marketing, vai? Hoje, você pode criar um posicionamento sendo um especialista em uma vertical. Então, você pode ser o melhor produtor de conteúdo para o mercado médico, o melhor redator para o mercado de engenharia. Você pode ser um copywriter especialista em vendas online. Você pode ser um redator publicitário focado no mercado de ações. Então, você cria, cruzando duas áreas, né, um posicionamento específico, uma definição de algo que você faz, com um espaço que você quer ocupar na mente do cliente, ou com uma vertical de mercado, ou com um segmento. E a hora que você cruza essas duas coisas, você tem um posicionamento ultra nichado. E quando você se torna o rei de um nicho, por mais que você não seja o melhor ou o maior, você ocupou aquela posição. E aí todo mundo que chega depois vai ter vergonha, ou não vai querer ter a cara de pau, ou de alguma forma não vai querer competir com você, porque você chegou primeiro. E ser o primeiro é um outro posicionamento importante. Então, tem essa rapaziada aí que se autodenomina a maior e melhor empresa de XPTO no Brasil, mas eu gosto de levantar a mão e falar, cara, eu já falava disso primeiro. Mas eu sempre tive a honra e a sensatez de reconhecer que o primeiro cara a falar de marketing de conteúdo no Brasil é um cara chamado Ricardo Jordão Magalhães. Quem não conhece, abre uma aba no browser aí, digita no Google Ricardo Jordão Magalhães e segue esse cara. Tá? Ele é do Biz Revolution. Esse cara é foda. Esse cara é muito bom. É um cara maluco, acelerado pra caralho, fala muito rápido, briga com a câmera, mas assim, é um cara inteligente de dar raiva. Você vê o cara falando, você fala, mano do céu, quando eu for gente grande, eu quero ser que nem esse cara. E aí, o que eu vejo lá no grupo, né, lá no Personal Content, o pessoal comentando muito, eventualmente vejo aqui no Facebook, também já vi
o pessoal do Luiz Guilherme falando a mesma coisa, e já vi alunos meus falando a mesma coisa, já vi alunos do Anderson falando a mesma coisa, e no fim todo mundo sofre. Eu faço a mesma coisa que todo mundo faz, eu não consigo me diferenciar. Não consegue se diferenciar porque não quer, porque não se esforçou para isso. O Paulo está comentando aqui, ó, conheço o Ricardo Jordão, mas não sabia que ele havia sido o primeiro. Cara, é só buscar lá no SlideShare, marketing de conteúdo, tem slide dele de 2009, falando sobre marketing de conteúdo. Cara, acho que o Joe Pulizzi não tinha inventado content marketing ainda, e o Jordão já falava disso. Há de se reconhecer os pioneiros. Inclusive, né, discute-se muito a data de descoberta do Brasil. O Brasil foi oficialmente descoberto em 1500, mas o Tratado de Tordesilhas já datava, se eu não me engano, de 12 anos antes, e a América do Sul já havia sido descoberta, né, pelo Américo Vespúcio, e Espanha e Portugal já tinham definido, inclusive, um meridiano que dividia a América do Sul em dois lados, um lado português e um lado espanhol. Enfim, né, os primeiros sempre serão os primeiros. E nesse caso foram os espanhóis. Voltando na questão do posicionamento. Aí, quando a gente vem para a nossa área, eu vejo muitas agências digitais, muitos profissionais. Eu sou especialista em SEO. Eu sou especialista em redação. Eu sou redator publicitário. Eu sou produtor de conteúdo. Né? A Cris Taylor, que está aqui com a gente, não vai deixar eu mentir sozinho. Quem se define se limita. Né? Então, do ponto de vista do coaching ou do autoconhecimento, quando você se define, você cria limites para você mesmo. Desculpa, gente, vou ter que parar para tossir de vez em quando, porque o clima aqui não ajuda muito. Foi mal. Tá, quem se define se limita. Por outro lado, quem não se define não ocupa porra de espaço nenhum. Então, se você não criar um posicionamento para você e não brigar por aquele posicionamento até doer, você não vai conseguir ser reconhecido por ele. E esse reconhecimento não vem do dia para a noite. Eu me senti frustrado quando eu vi em dezembro do ano passado, 2017, janeiro desse ano, 2018, uma série de artigos sobre marketing apontando marketing de conteúdo como a grande tendência para 2018. Eu já estava até cansado de falar de marketing de conteúdo. Só que eu comecei a falar dessa birosca em 2011. É natural que 5 anos depois eu esteja cansado. Só que o mercado não está cansado. O meu alcance é limitado. A quantidade de pessoas que eu consegui atingir com a minha mensagem era relativamente pequena. Aí veio a Resultados Digitais lá em Floripa falando do mesmo assunto. Aí veio lá a rapaziada de Belo Horizonte. Aí veio a Content Tools. Aí vieram outras empresas falando, e essa mensagem foi expandindo. E aí ela foi chegando na orelha de quem precisa chegar, né? Dos CMOs, dos Chief Marketing Officers, né? Os executivos de marketing, os gerentes de marketing, a galera da caneta, a galera que assina o cheque. E aí, finalmente, isso virou uma tendência para o grande mercado. Para aquele mercado digital para o qual eu estava acostumado a falar, esse assunto já era velho. Para o grande mercado, esse assunto ainda é muito novo. E a maior parte das pessoas ainda não sabe como fazer. Então, quando você se posiciona, você ocupa um determinado espaço. Só que você precisa berrar para o mundo sobre esse espaço. De 2002 a 2010, eu fui sócio de uma produtora de internet em Campinas, que é a cidade onde eu moro no Brasil, interior de São Paulo, chamada Lógica Digital. E a gente fazia eventos todos os meses para clientes, em que eu dava uma palestra de 2 horas para 40, 50 pessoas, e no final desse evento a gente fechava alguns contratos. De 4 a 5 contratos, digamos aí, de 8 a 10% de conversão por evento. A gente anunciava isso na CBN, a gente anunciava isso em alguns portais da cidade, tipo eptv.com, campinas.com.br, portal CBN, e etc. A gente anunciava no Google AdWords, porque na época não tinha Facebook, né? Enfim, a gente fazia o barulho que nos cabia fazer
para ocupar aquele determinado posicionamento, de ser uma empresa de criação de sites líder de mercado em Campinas. Quando a gente nasceu em 2002, nós éramos 3 moleques de 22, 23, 24 anos, montando uma empresa sem fazer a menor ideia de para onde a gente ia. 3 anos depois, a gente já estava entre as 50 maiores do estado de São Paulo. 7 anos depois, a gente já estava chegando na marca de 50 funcionários, alguns milhões de reais faturados, e a gente tinha um reconhecimento de marca como produtora de internet. É óbvio que isso é perecível, né? A partir do momento que a empresa parou de fazer barulho e de se posicionar, esse posicionamento vai degradando, né? Vamos pensar na Coca-Cola. Se a Coca-Cola parar de anunciar hoje, você vai continuar tomando Coca-Cola durante alguns meses, talvez durante alguns anos. Mas em algum momento a marca dela vai morrer. É o que acontece hoje com as marcas de cigarro. As marcas de cigarro foram proibidas de anunciar na televisão, foram proibidas de anunciar no rádio, foram proibidas de anunciar na Fórmula 1, são proibidas de anunciar no Facebook, no Google. E aí, onde é que você ouve falar de Marlboro? Né? Para os mais velhos, para gerações mais antigas, Marlboro era uma das maiores marcas do mundo. Né? Você via aquele desenho vermelho no outdoor, podia nem estar escrito Marlboro, podia nem ter o diabo do cowboy. Você reconhecia aquilo como uma propaganda do cigarro Marlboro. Aquilo era uma marca onipresente. A partir do momento que ela não pôde mais anunciar, o posicionamento dela foi esfarelando. E hoje é muito difícil você posicionar uma marca dessa. Por outro lado, pensa em Red Bull. Red Bull é um produto 100% posicionamento. É só posicionamento. Cara, é uma lata de Guaraná. Não tem nada demais aquela coisa. Só que você não compra o líquido. Você compra o sentimento. Você compra o que está associado com aquilo. Então é daí que vem o posicionamento. Então, para ocupar espaço, né, muitas vezes eu vejo alunos falando, mas a minha cidade é muito pequena. Eu falo, mas demônio, quem é que estou a trabalhar? Filho do capiroto, descendente do capeta. Por que você tem que trabalhar só para a tua região? Cara, eu tenho cliente no México, eu tenho cliente na Argentina, eu tenho cliente aqui em Portugal, eu tenho cliente em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Goiânia, Belo Horizonte, Brasília, enfim, eu tenho cliente num monte de lugares. Sabe onde eu não tenho cliente? Em Campinas. Eu não tenho nenhum cliente na minha cidade. Agora, eu me posicionei para ser uma consultoria regional? Não. Eu me posicionei para trabalhar com quem eu queria trabalhar. E eu fui atrás dessa galera. Agora há pouco, deixa eu ver, agora são 9h25 da noite. 2 horas atrás eu estava fazendo um call com a equipe de marketing de um cliente de consultoria meu, o pessoal lá de BH, e a gente estava discutindo uma das estratégias para eles, que é patrocinar um evento que vai acontecer em 16 cidades no Brasil. Eles patrocinaram uma edição que aconteceu na cidade deles, e que por acaso foi a primeira edição desse evento no Brasil. E aí eles têm a chance de ir para os outros 15 eventos. E eu falei, cara, entra nessa. Dinheiro para vocês não é problema. Patrocina, manda uma equipe e vai atrás. Usa o evento para marcar reunião, para criar posicionamento na cabeça dos clientes, para mostrar que vocês são um software de elite no mercado de vocês. Marca demonstração e fecha venda. Marca demonstração e fecha venda. Gera um cupom de escassez dentro do evento, que o cara tem uma semana para contratar. E vai em cima. Nessa uma semana, bota a equipe na cidade, 5 vendedores, e sai marcando demonstração e fazendo fechamento. Rapidamente, em 1 ano, eles vão ocupar uma posição em 16 cidades no mercado deles, onde antes eles não podiam ocupar. Então, eu já vi muita gente que chega para mim e fala, nossa, mas como é que você conseguiu ir palestrar em grandes eventos? Falei, palestrando em pequenos eventos. Quando eu comecei, que, até hoje isso acontece, eu vou para evento em que eu não recebo cachê, divido de quarto de hotel com outros palestrantes, já cheguei a dividir com outros 3 caras, às vezes ia de carro, porque não tinha aeroporto na cidade. Agora vai acontecer isso num evento, a cidade fica meio deslocada, a gente vai de carro, whatever, né? É necessário, faz-se. E, cara, já dei mais 250 palestras de graça na vida. Para quê? Para ganhar experiência,
para ganhar cancha, para ganhar estrada no palco e para construir nome. E aí, daquele evento pequenininho, alguém te chama para um evento um pouco maior, e daquele evento um pouco maior, você começa a fazer networking com a galera de cima, e pega um evento maiorzão, até que você chega num evento fodão. E, cara, é passo a passo, é consistência. Né? Minha primeira palestra eu dei, sei lá, eu não estava nem na faculdade ainda. 2006. Eu não tinha nem graduação. Eu não tinha feito nem matrícula na Unip. Que aí eu fui fazer graduação na Unip, para depois fazer uma pós-graduação de gente, porque, tipo, só a Unip não dava. Mas, cara, antes de entrar na Unip, tipo, eu já dava palestra. E isso foi construindo gradualmente um posicionamento. E é uma coisa que leva tempo. E aí é uma regra que o próprio Guy Kawasaki, que foi um dos caras da equipe Macintosh na Apple, fala sobre inbound marketing. Né? Como ele é patrocinado pela HubSpot, é meio suspeito ele fala isso, mas o que ele fala é inteligente. Então, vamos tirar o patrocínio e a suspeita e vamos só no conteúdo que é o que interessa. Se você tem mais dinheiro do que inteligência, faça publicidade. Se você tem mais dinheiro do que inteligência. Se você tem mais tempo do que dinheiro, trabalhe no orgânico. Agora, se você tem tempo e inteligência, faça inbound marketing. Pô, todo mundo que está aqui nesse grupo sabe o que é inbound marketing, sabe fazer conteúdo. Então, é só uma questão de tempo. O que eu costumo falar para os meus clientes, derivando aí da frase do Guy Kawasaki, é o seguinte: se você tem grana, você consegue fazer as coisas rápido. Se você tem tempo, mas não tem grana, você consegue fazer as coisas aos poucos. O importante é que você tenha o conhecimento. Se você tiver o conhecimento e sabe do que você está falando, você vai conseguir construir gradualmente uma posição. Peraí. Agora, se você tem grana, você consegue construir essa posição mais rápido. É por isso que as empresas buscam investidores. Hoje, uma parte do meu trabalho é negociar com investidores. Né? Eu vim para Portugal aqui para dar 3 cursos. Dei um fim de semana passado, dia 14 e 15, vou dar outro agora dia 21 e 22 aqui em Lisboa, e depois 27 e 28 lá no Porto. No meio disso, eu tenho reunião com 3 investidores aqui em Portugal para clientes meus no Brasil, buscando aportes financeiros nas empresas deles. Por que isso? Porque os caras têm produtos bons, mas não têm grana. E aí eles precisam de dinheiro para acelerar. E o dinheiro numa startup, numa empresa de base tecnológica, ele é usado como? Para comprar tecnologia, ou seja, trazer mais desenvolvedores para a equipe, ou para investir em marketing. E aí, basicamente, marketing numa startup é posicionamento e growth. Né? É criar uma posição e crescer. É vender, 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 então crescer a base de clientes e criar um posicionamento rápido. Tá? Quando você não tem grana, aí qual que é o lance? É você fazer isso gradualmente. É você fazer isso na base do growth hacking, da malandragem. Então você vai colar em evento e vai pedir para palestrar. E aí vai ter que ir lá e, tipo, palestrar bem e fazer uma entrega de valor e impressionar a galera. Putz, eu não sei palestrar. Cara, então grava podcast. Então faz um canal no YouTube. Ai, mas eu falo mal pra câmera. Porra, o Whindersson Nunes fez o maior canal de YouTube no Brasil. O Whindersson, velho. O cara não sabe falar, não sabe escrever, não sabe porra nenhuma. O cara acabou de comprar um avião que era o sonho da vida dele. O Whindersson fez um canal. E você tá aqui no Personal Content e fala que não consegue fazer um canal no YouTube. Caralho, velho. Dá pra fazer. Mas isso tudo leva tempo. E aí um erro muito comum nessa conversa toda é você escolher o posicionamento errado. Porque aí você vai trabalhar em alguma coisa que não vai te dar dinheiro. E aí é uma coisa ruim. Eu já vi algumas pessoas no grupo reclamando que recebem muito pouco por post, né? Que trabalhavam para empresas que pagavam 3, 5, 8 reais o post. Cara, na boa, o tempo de ninguém vale 3 reais por um post. Demite esses clientes e vai para clientes melhores.
Cara, tem cliente pagando R$ 25 o post. Que seja lá os caras de BH. Cara, Content Tools está desesperada por redator bom o tempo todo. A gente contrata lá na Web Estratégica, o Paulo contrata na empresa dele, o Luiz contrata, o Anderson contrata, tem um monte de contratante dentro do grupo. Cara, não faz sentido vender seu tempo barato. O tempo é a única coisa na vida que não volta. Então, assim, não tem lógica vender um conteúdo por 3, 5, 8, 10 reais que seja. Não tem a menor lógica. Essa conta nunca vai fechar. Né? O que você está recebendo versus o tempo que você está usando para escrever aquilo. Se o teu almoço custa 12 reais e você está vendendo conteúdo a 3 e você leva 1 hora para escrever esse conteúdo, você vai precisar de 4 horas para pagar seu almoço. Cara, não tem lógica. A conta nunca vai fechar. Tá? Tem que se posicionar, tem que demitir cliente ruim e correr atrás de cliente bom. E tem que fazer essas duas coisas e sobreviver e tomar banho, dormir 8 horas por dia, fazer academia 1 hora, meditar, fazer sexo e ser feliz. Tá? Não me pergunte como, eu também não sei a resposta. Peraí, deixa eu começar a ver os comentários aqui para a gente evoluir. Eu vou só mudar de janela e dar um F5 para ver a nossa enquete lá no grupo, porque aí eu já me perdi da enquete. Cadê a diaba da enquete? Isso, tá todo mundo votando só em posicionamento, ninguém tá nem aí para precificação e relacionamento com o cliente, mas foda-se. Precificação e relacionamento com o cliente está dentro de posicionamento, então eu vou falar disso sim. Tá, isso aqui eu vejo depois. Tá, voltei, tô aqui na nossa janela de novo. Então, peraí, tem os comentários aqui, ó. Deixa eu ver se eu não tô perdendo nada dos comentários aqui. O Mendes comentou lá, todo produto tem vida, né? Infância, adolescência, maturidade e morte. Fato. Né? E às vezes uma mudança externa, uma força externa no meio, no caso do cigarro. Aí a Cris comentou aqui, ó, ao melhor estilo, bote o ovo e cacareje que o ovo saiu. Senão o mercado não fica sabendo e você perde a oportunidade de ocupar o seu espaço e se posicionar na mente do consumidor. Exatamente, perfeito, Cris. Não basta botar o ovo, tem que cacarejar. Então, assim, não adianta ser foda, você tem que dizer que você é foda. Você tem que conseguir gente que vai dizer aquele cara é foda, aquele cara é bom. Você tem que colar em gente boa. Eu não gosto de me usar como exemplo, porque no fim das contas eu acho que é estranho. Sei lá, eu não gosto. Mas tem muita gente que vem me perguntar eventualmente em algum evento, alguma aula, tipo, nossa, mas como é que você conseguiu se posicionar? Eu falo, cara, eu sempre colei em gente melhor que eu. Então, no fórum do Google, eu conheci o Pedro Dias. O Pedro era o responsável pelo Search Quality do Google para a América do Sul. Eu colei no cara. Tipo, comecei a trocar ideia com ele, a gente começou a desenvolver ideias, projetos e, tipo, conceitos e coisa e tal. Quando eu lancei o Checklist SEO, chamei o cara para participar do meu evento, ele foi lá, participou de uma mesa redonda, e a gente foi criando um vínculo, uma amizade. Colei no cara. O cara é bom, o cara é do bem, o cara é receptivo, é um cara que curte trocar conhecimento. Marta Gabriel, para mim, sempre foi a maior referência de marketing digital no Brasil. Colei nela, é amiga minha, conhece meus filhos, conheço o marido dela, jantei na casa dela, dei aula na pós-graduação, tipo, criei vínculo. E assim com várias outras pessoas que eram referência para mim. Eu fui chegando nessas pessoas, fui descobrindo interesses em comum e fui desenvolvendo amizades com essas pessoas, relacionamento com essas pessoas, e aí uma coisa leva a outra e você vai conhecendo cada vez mais gente. E aí, tipo, quando eu lancei o livro, por exemplo, cara, tem depoimento da sócia da Content Tools, do Felipe Moraes, que é autor do melhor livro de planejamento estratégico digital no Brasil, e tem depoimento do Gustavo Caetano da Sambatec, cara. Tipo, o dono da Sambatec escreveu um depoimento para a contracapa do meu livro. O cara é reconhecido por muita gente na mídia como Zuckerberg brasileiro. E, cara, tem um depoimento dele na contracapa do meu livro. Uou! Tipo, o VP de marketing da Resultados Digitais escreveu o prefácio do meu livro.
Isso tudo com base em relacionamento, que cai aí na questão do cacarejar. Aí o Luiz Kleiner comentou aqui, ó. Você é um cara posicionado como Rafael Reis. Todo mundo te tem como referência de marketing de conteúdo e de digital. Porém, tem a web estratégica. Quando alguém está começando, você acha que é mais um negócio posicionar o nome ou a empresa? Você teve essa dúvida no começo? Puta, Luiz, show de bola, cara. Excelente comentário. Vamos puxar uma questão sobre posicionamento. A gente vive uma era dos CEOs celebridade, né? A gente reconhece os CEOs das empresas. Então, você fala no Bill Gates e associa a Microsoft. Você fala no Steve Jobs e associa a Apple. Você fala no Richard Branson e associa a Virgin. Muita gente não sabe o que a Virgin faz, né? Que ela é gravadora de música, é empresa de avião, é empresa de viagem aeroespacial, mas conhece o diabo do Richard Branson. Você pensa na Tesla e associa ao Elon Musk. Você pensa no Facebook e você vê o rosto do Zucker. Então, assim, a gente associa as empresas e as marcas. O que aconteceu comigo, especificamente? Quando eu saí da lógica digital em 2010, 2011, eu tive que me reposicionar durante um tempo. E eu tinha um contrato de non-compete, ou seja, durante algum tempo, eu não podia competir com a lógica digital no mercado. E aí, naquela época, eu não podia divulgar o nome da web estratégica. Então, quando eu dei as palestras em 2011, eu assinava Rafael Reis Oliveira, né, que era a forma como a galera me conhecia na época. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que todo mundo botava nos crachás só Rafael Reis, que a galera me chamava só de Rafael Reis, depois foi ficando só Reis, e aí, no fim, eu meio que abandonei o Oliveira e adotei Rafael Reis como uma marca. Quando eu lancei o Checklist SEO, eu não tinha como associar ele muito à web estratégica, porque eu queria transformar ele num infoproduto fodão. Então, eu usava a web estratégica como pano de fundo, e o Rodrigo usava a Buscar ID, que na época era Buscar SEO, depois que virou Buscar ID. E aí, durante um tempo, eu fiquei muito focado na questão de produtos, dos produtos e dos cursos. Então, eu promovia muito a marca do Rafael. E aí, nesses últimos 4 anos, eu promovi vários produtos. O Checklist SEO, conteúdo de resultados, o Marketing Hacks, o meu livro, a Go Marketing Cloud, a nova escola de marketing. E, no fim das contas, isso tudo ficou associado muito à minha marca pessoal. Mas isso hoje é um problema. Nos últimos 2 anos, a gente vem resolvendo esse problema lá dentro da web. Mas isso foi um problema durante muito tempo, porque as pessoas vinham até mim, elas contratavam a web estratégica, só que elas queriam ser atendidas por mim. Então eu fazia a venda, eu fazia o atendimento, eu fazia o planejamento e eu cuidava da entrega. Até que chegou uma hora que eu não dava mais conta, e aí eu não conseguia mais ter cliente. E aí eu já trabalhava com o Everton Andrade, da Mundo Ideal, e aí o Everton falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fundir as duas empresas, eu assumo a gestão da web, e aí você toca a parte comercial e a parte de relacionamento com os clientes e deixa que eu cuido da entrega. E aí a web realmente começou a ser reposicionada. No último ano, eu voltei a falar da web estratégica, eu voltei a tocar no nome da agência, eu voltei a divulgar produto, eu voltei a divulgar contrato, eu voltei a bater nessa tecla. Mas hoje ela é muito vinculada à minha marca pessoal. Eu acho que a resposta definitiva para essa tua pergunta depende do que você quer. Você quer criar uma empresa baseada numa marca pessoal e você vai ser um prestador de serviço, um freelancer, um redator, um consultor, um especialista, ou você quer criar um negócio. Se você quer criar um negócio, você vai trabalhar no posicionamento da marca. Mas essa marca nunca vai estar totalmente dissociada de você. Ela sempre vai estar associada com a sua marca pessoal. Você, por exemplo, tem um sobrenome que é muito fácil de reconhecer. Você vai ter problema porque as pessoas não vão saber pronunciar seu sobrenome. Eu chutei pela grafia que seja Kleiner, mas muita gente deve falar Kleiner. Então, isso pode ser um problema. É que nem em evento o pessoal vem perguntar, mas é Rafael Reis ou é Rafael Reis? Eu falo, cara, fala do jeito que você quiser, eu inventei esse nome mesmo, então dane-se. Aí eu falo que é Reis porque é Rezende.
Mas o pessoal do Rio e de Minas fala res. Tipo, eu não tô nem aí, tá na mesma. Até onde eu tenho ciência, não tem nenhum outro. Então, pode ser res ou res e o cara tá falando comigo. Hoje, eu me arrependo um pouco. Eu deveria ter trabalhado mais no posicionamento da web estratégica. Tanto que agora a gente está contratando uma equipe de design para a agência para refazer o nosso posicionamento. A gente vai manter o nome, mas a gente vai refazer a marca, a gente vai refazer as cores, vai refazer o site, porque o nosso site está abandonado há muitos anos, até porque a gente não fecha contrato pelo site, a gente fecha contrato tudo por indicação e por relacionamento. Eu acho que eu tenho um bom cliente que veio pelo site. Eu recebia mais de 400 contatos por ano no site e jogava, tipo, 350 no lixo. Os 50 que a gente seguia em frente nunca viravam um bom contrato. Os bons contratos são tudo indicação, referência, relacionamento e por aí vai. Mas, de qualquer forma, a gente precisa refazer todo esse material, até para quem nos conhece, utilizar esse material. Então, assim, se eu acho mais negócio posicionar o nome ou posicionar uma empresa, eu acho mais negócio posicionar uma empresa. Se você reparar no que eu tenho feito ultimamente, eu tenho posicionado mais a nova escola de marketing. E por ela ser uma escola, ela vai ter outros professores lá dentro. Já tem. Mas esses professores hoje têm menos projeção. A marca Nova Escola de Marketing ainda estava vinculada muito comigo. Ao longo do tempo, ela vai se tornar uma marca independente do Rafael, e aí e tem outros professores lá dentro. Tem o Paulo Faustino, tem o Mato Fino, tem o Rafael Damasceno, tem o Paulo Macedo, tem o Felipe Tazo, tem o Maurício Zani, tem outros professores produzindo material para a nova escola, e aí a ideia é que ela seja uma marca guarda-chuva, ela vai estar sempre associada comigo, mas eu não posso ser o único professor lá dentro, tá? Então, aí, tentando responder da melhor forma a tua pergunta. Você nunca vai poder deixar de trabalhar a tua marca pessoal, mas é mais jogo você trabalhar numa marca corporativa. O Mendes comentou aqui, Fausto podia dar uma palhinha também. Me perdi, mas beleza. Marca aí que é o Fausto. Aí ele comenta aqui embaixo, conseguir clientes bons, mostrando bons resultados de posicionamento no Google. Perfeito. O que eu sempre comento que gera resultado? Case. Case e depoimento. Então, a hora que você produz alguma coisa para um cliente, gera um bom posicionamento no Google, e isso gera valor para o cliente, você mostrando esse case, você traz mais clientes para o teu negócio. Então, quanto mais cases você tiver, mais clientes você consegue atrair. Só que vale a regra do ovo de novo. Eu já ia falar o ovo da Cris, mas aí eu parei e pensei que ia ficar mal falar o ovo da Cris. Mas eu não aguentei e tive que comentar. Vem a regra do ovo, né? Não adianta ter o case se ninguém conhece o case. Então você vai pegar um cliente, vai fazer o case, vai escrever o case, vai construir o case, vai divulgar o diabo do case, para que as pessoas saibam que você sabe fazer aquilo que está no case. Senão não adianta porra nenhuma. Bruno Breda, fazendo seus trocadilhos do carilho, eu tomando, né? Aí o Paulão ressaltou aqui, ó, colar em gente melhor que você. Cara, isso é um bagulho que funciona muito, muito. Relacionamento, tá? A gente tem que se relacionar com as pessoas. Eu conheci a Cris em evento do Rico de Carvalho. O Rico foi o meu mentor, é o meu mentor, né? E começou a ser a partir de 2016. Eu entrei no processo de mentoria dele lá no Rio de Janeiro. E eu fiz o grupo de mentoria dele no primeiro semestre de 2016. Tá? Nessa mesma época, várias pessoas fizeram a mentoria dele. Carlos Ramos estava lá, Léo Cabral estava lá, Daniel Cardoso estava lá, o Muniz participou, mas ele não fazia. O Leonardo Zanetti estava lá, que mais? A Jaque estava lá, a Luffy Oaks estava lá,
A Alexandre estava lá, uma galera muito foda. Uma galera que estava agora no Hangar Monetize e recebeu o troféu de venda de 500 mil, de 1 milhão, de 5 milhões, de 15 milhões de reais, tá? Em comissões sacadas na Monetize. E o Rico fez muito sentido na minha vida e me botou em contato com várias pessoas que hoje fazem muito sentido na minha vida. O fato de ter participado da mentoria me conectou com várias pessoas. A Chris Taylor, por exemplo, eu conheci nessa época nos eventos do Rico, lá no Rio de Janeiro. E eu construí a minha carreira, basicamente, em eventos. Tá? Muita gente talvez nem tivesse no digital nessa época, nem visse isso ainda. Em 2008, já tinha os eventos de SEO no Brasil. O Google fez um grande evento no Brasil chamado Google Search Masters em 2008. E aí a galera do Fórum de Webmasters do Google, que já fazia SEO em 2008, se reuniu nesse evento lá em São Paulo. Depois começaram a surgir os eventos locais. Então, Maurício Zani promoveu lá em Curitiba, em 2009, o SEO Camp, dentro do Blog Camp, que era um evento de blogueiros e coisa e tal. Porque hoje em dia todo mundo quer ser youtuber, né? Na época todo mundo queria ser pro-blogger, né? Blogueiro profissional. E aí tinha os Blog Camps, que eram os eventos de blogueiros pelo Brasil. Dentro do Blog Camp Curitiba tinha o SEO Camp. E aí a galera de SEO foi lá e se reuniu lá. Em 2010, o Zani repetiu esse evento. E aí, muito da galera que eu conhecia do fórum, que eu conhecia do online, eu passei a conhecer no mundo real. E aí, cara, você vai no evento, e o evento, o que interessa não é o que está no palco. O que interessa é o que está nos corredores. É o que está no coffee, é o que rola na cerveja depois do evento. Então, assim, dica de irmão. Se você não bebe, morra. Comece a beber. Ninguém faz amizade bebendo leite, tá? Tem que sair para beber. Ah, mas eu sinto sono, mas eu tenho dificuldade de socializar, mas eu não gosto de pessoas. Ai, mas música alta me incomoda. Problema seu. Não interessa. Vai para evento e vai beber com a negada. Vai virar noite. Vai criar vínculo, vai fazer amizade, tá? É nessa hora que você vai conhecer gente. E gente te leva mais gente, que te leva mais gente, que te leva nas galera foda, na galera que realmente manda na coisa. E aí, por conta de estar no meio do evento ali, a galera me viu palestrando no SEO Camp 2010, e aí rolou o Olhou SEO 2011, em Florianópolis. Um palestrante foi impedido pelo chefe dele de palestrar umas 3 semanas antes do evento. E aí os organizadores do evento acharam meu contato, entraram em contato comigo e falaram, cara, a gente te viu palestrando lá em Curitiba, e a gente queria que você viesse palestrar em Floripa, a gente paga tudo. Hotel, avião, transporte, você não vai gastar nada. Eu, caralho, mano, vou palestrar com os caras. Aí cheguei lá em Curitiba, em Florianópolis, cara, na primeira fila, tava lá Flávio Raimundo, a lenda do SEO, tava lá o Pedro Dias, do Google, tava o Cassiano Travarelli, tava o Fábio Ricota, tava o Coca Gelada, tava a Cléo Morgauzi, tava toda a galera de SEO que eu respeitava pra cacete. Na primeira fila para assistir a minha palestra, tava o Alberto André. Aí, tipo, eu palestrei para esses caras, velho, morrendo de cagaço, achando que eu tava falando um monte de bobagem. E dei a primeira palestra de marketing de conteúdo na minha vida, falando sobre planejamento de conteúdo ou produção de conteúdo, nem lembro mais. E, tipo, aquela palestra foi muito legal. Foi compartilhada no SlideShare, deu, tipo, 15 mil downloads. E dali a galera que estava no evento me chamou para o TSO em Porto Alegre e para o YSO em Belo Horizonte. E aí, em 2011, dos 5 maiores eventos de SEO do Brasil, eu só não palestrei no Expo, que foi o maior deles, que tinha, tipo, Randy Fishkin, e uma galera fodástica, Will Reynolds, o Paulo Faustino, que hoje é meu sócio,
é daqui de Portugal, é meu sócio, a gente tem 2 cursos em sociedade. Eu conheci no Expo em 2011. Então, cara, olha que negócio louco. Tipo, eu já tinha dado 150 palestras de graça a essa altura do campeonato. Quase ninguém no mercado grande me conhecia, mas essa galera do mercado, dos fóruns, dos grupos e tal, a gente se conhecia. Aí um desses caras me deu a chance de palestrar de graça. Eu paguei o hotel, eu paguei o avião, eu paguei a alimentação, eu paguei tudo. Aí dessa palestra me chamaram para um evento grande. Desse evento grande me chamaram para mais 2 ou 3. E dali, tipo, o meu nome começou a circular um pouco mais. E daí as coisas começaram a acontecer. E, tipo, 5 anos depois, eu fui lançar um livro. O livro foi um lance que mudou muito a carreira. O Paulo depois pode comentar sobre o livro dele também e a diferença do antes e depois. Cara, livro faz muita diferença. Porra, Rez, mas eu não tenho nome para escrever um livro. Cara, escreve um e-book, mano. Grava uma série de vídeos. Bota R$ 50 de mídia por dia no Facebook. Porra, mas eu não tenho 50. Bota 5, bota 10. Cara, faz alguma coisa, tipo, foda. Alguma coisa que te dê orgulho e faz esse bagulho circular. Hoje em dia você pode fazer print on demand, né? Impressão por demanda. Então, escreve um e-book de 20, 25 páginas, diagrama com um monte de ilustração, manda imprimir em papel grosso e faz um livro fininho e entrega ele nas suas palestras na sua cidade. Faz ele chegar na mão de pessoas que você quer que sejam seus clientes. Né? Faz o que está no seu alcance fazer para criar um posicionamento inicial. E lembra, a coisa leva tempo. Se você não tem grana, leva tempo. Hoje em dia, tudo que eu recebo de royalties do livro, eu reinvisto no livro. É que hoje nem vai rolar, mas, tipo, depois, num outro dia, eu posso compartilhar isso. Eu faço campanha de remarketing no Facebook e no Google para o meu livro. Então, todo mundo que entra na nova escola de marketing passa a ver mídia do meu livro. E aí, uma hora esse cara vai comprar. E aí, uma hora o livro vai se pagar. Então, tudo que eu recebo do negócio, eu invisto. Faz diferença. Cadê? A Sabrina falando, se eu beber, eu perco os clientes. Ainda bem que eu socializo bebendo água. Cara, faz isso não, Sassá. Aprende a beber, cara. Beber faz todo mundo ficar mais divertido. Eu tô vendo a enquete lá no grupo. Ó, cadê? Ó, a Cris clicou lá na enquete em como ganhar na Mega Sena. Cris, eu vou te mandar o link de um produto na Monetize, chama O Livro Negro da Loteria, tá? Para você aprender a ganhar na Mega Sena. Então, vamos só puxar um pouco aqui sobre precificação. Eu até comentei rapidamente a questão de não trabalhar para clientes que pagam um ticket muito baixo, mas aí entra a questão de relacionamento com o cliente também. Tem uma coisa que eu aprendi com uma agência tradicional muitos anos atrás, em 2011, 12, quando eu montei a Web Estratégica, eu não sabia vender bem o meu serviço. E eu trabalhava para agências de publicidade tradicionais. Então, algumas das melhores agências de Campinas, as melhores, não as maiores, eu era subcontratado deles. Então, eles iam lá, vendiam o site, a gente fazia a criação. Eles vendiam link patrocinado e a gente fazia a gestão da campanha. Eles vendiam SEO e a gente fazia o posicionamento do site. Eles vendiam o conteúdo e a gente fazia a criação. Eles vendiam rede social e eles mesmos faziam. E aí, uma das vezes, a moça me chamou, a dona da agência, né, e falou, olha, tem um cliente aqui que está querendo cancelar o contrato. E eu estou vendo que tudo que foi contratado foi entregue. E eu estou chateada contigo. Aí eu, tipo, mas como assim? Mas eu entreguei. Tá lá, o cara tá em primeiro do Google para um monte de coisa, caramba. O que ele contratou, eu entreguei. Ela mas você nunca mandou um relatório com os prints do Google mostrando as posições em que esse cliente está. E ele não sabe que ele está nessas posições. Ele não vê. Aí eu, caralho, mano, é mesmo, né?
Aí eu me liguei no lance do ovo da Cris. Né? Esse lance do ovo da Cris vai virar gíria no grupo, vocês vão ver. Não basta fazer, você tem que mostrar que fez. Então, a partir daí, a gente criou um Google Agenda, um lembrete para todo dia 1, ir lá no Search Console do Google, que na época ainda era o Webmaster Tools, e tirar print das posições, e aí entrar no Google e fazer as buscas e tirar os prints e montar um relatório visual em PowerPoint. Os primeiros eram bizonho de feio, era só print de tela jogado. E a gente começou a mandar esses relatórios para esses clientes. Depois ela começou a exigir que uma vez a cada 4 meses a gente desse a cara para o cliente. E fosse numa reunião falar, olha, cara, é o seguinte, você está com essa e essa posição. Se você investir mais, você consegue trazer mais visita para o seu site. E aí a gente ia lá e aumentava o contrato. E aí eu aprendi o que era upsell. Eu falei, caraca, eu tinha um contrato de X reais com o cara. Agora eu tenho X vezes 2, que legal, né? E aí, eu comecei a fazer isso com todos os clientes. Então, a questão do preço está visceralmente ligada com o seu relacionamento com esse cliente. Quanto mais próximo e quanto mais você mostra o quanto você faz pela empresa dele, mais esse cara tende a te valorizar. Se fazendo tudo isso, esse cara não te valoriza, demite esse animal da sua vida. Troca ele por um cliente bom, por um cliente que vai valorizar o seu trabalho. Não tem nada pior do que trabalhar para cliente ruim, para cliente que não te valoriza, para cliente que não te paga bem, para cliente que não tem tempo para você, para cliente que não te indica outros clientes. Tá? Não tem nada pior do que trabalhar com alguém que não valoriza o seu trabalho. É terrível, mina a sua autoconfiança, mina a sua competência, mina a sua vontade de trabalhar, destrói você como profissional e como pessoa. Hoje eu trabalho com clientes que literalmente me pedem desculpa por me mandar um e-mail, e eu nem gosto disso. A Cris me conhece, está aqui para corroborar. Eu não gosto de pedestal, eu não gosto de distanciamento, eu não gosto dessa palhaçada de idolatria e a caralha toda. Mas como profissional de marketing, eu sei que isso faz parte do meu trabalho. Então eu crio uma série de barreiras para o cara chegar em mim, mas uma vez que ele chegou, aí eu abro a porteira e o cara tem o que ele quiser. Então você cria um vínculo de confiança muito forte. Hoje a gente começou a tornar difícil nos contratar. Teve uma lead de uma indústria uma vez, eu fui dar uma palestra na FGV, ela assistiu essa palestra e aí ela mandou um e-mail no site da empresa depois. E ela falou, eu entrei no seu site, procurei em todas as páginas o telefone e eu não achei. Eu estou revoltada com isso. Me deu vontade de responder, né? É justamente para não trabalhar com pessoas como você. Obviamente, né? Ela mandou um RFP, né? Que o pessoal de multinacional chama de Request for Proposal, né? Requisição de proposta de orçamento e etc. A gente mandou o projeto para ela, mandamos o orçamento e coisa e tal, nunca virou nada, já sabia que não ia virar. Mas a gente faz isso por querer. É difícil falar, é difícil chegar. A gente cria uma imagem e um posicionamento de inacessibilidade. Ou seja, a gente não faz com que seja fácil contratar a gente. O cara tem que valorizar quando ele chama a gente. Então, quando vem multinacional e fala, cara, eu queria convidar vocês para uma cotação, eu falo, cara, esquece, eu não vou entrar, eu não brigo por preço, eu não participo de cotação. Se você quiser fazer uma carta convite, eu posso te atender. Cara, eu já tive gente do departamento de compras que me ligou me xingando. Ele falou, cara, o meu diretor mandou eu te contratar, mas eu sou obrigado a fazer uma concorrência. Eu virei para o cara e falei, sinto muito, o seu trabalho é chato, o meu não. Eu não sou obrigado a te atender, eu não sou obrigado a entrar numa briga de preço. Aí eu falei, então me diz quais qualificações eu tenho que exigir para que você seja selecionado. Aí, logicamente, eu facilito o trabalho do cara, porque aí ele já demonstrou que quer,
E, na verdade, é o diretor dele que quer. E se o diretor dele quer, ele vai fazer com que a coisa role. E tudo isso faz parte do posicionamento, né? Então, a forma como você define seu preço. Às vezes as pessoas ligam lá e perguntam, mas quanto custa fazer conteúdo com vocês? Eu falo, cara, eu não faço a menor ideia. Primeiro você tem que me passar um briefing do seu problema ou da sua necessidade. Depois você tem que dizer por que você veio até mim. Depois eu vou te mandar um pré-projeto. Se você aprovar o pré-projeto, eu vou transformar ele num projeto. E a partir do projeto eu vou te dar um orçamento. Aí a pessoa, nossa, mas quanto tempo isso vai demorar? Só isso já vai custar muito caro. Eu falo, ótimo. Ela já sabe que eu custo caro. Agora vamos negociar. E a partir do momento que a pessoa já sabe que é bom e que custa caro, ela já está psicologicamente preparada para pagar mais. Então, qual que é um grande segredo de posicionamento para quem está começando um negócio agora? Seja como freelancer, seja como consultor, seja como profissional independente, não interessa. Como uma pequena agência, uma pequena consultoria, não interessa. Escolha empresas muito maiores, muito melhor posicionadas que você para dar como referência. Então, se hoje o cara vem e fala, mas quem que eu tenho que chamar para concorrer com você? Né? O Sebrae, outro dia, veio fazer tomada de preço. E aí eu sabia que eles só queriam o meu preço para ser o mais barato do que alguém. E aí eles perguntaram quem eram os outros palestrantes para quem eles poderiam pedir orçamento. Aí eu falei, cara, a Marta Gabriel, né, que para mim é uma puta referência. Falei da Sandra Turk, que é coordenadora da SPM. Falei do Nino Carvalho, que está morando aqui em Portugal. E dei mais 2 nomes, tipo Walter Longo, que é o cara, era presidente da Abril. Então, assim, eu me nivelei com essa galera. Com uma galera que eu vejo que é muito maior que eu. Aí, a hora que ela foi fazer a tomada de preço, ela... mas você não tem alguém para indicar que cobre mais barato que você? Aí eu falei, eu vou descobrir e te passo. Né? Ela estava querendo que eu fizesse o trabalho dela. Como agência, eu sempre fiz a mesma coisa. Então, hoje, quando um cliente vai me contratar, eu me comparo com a WPP. Eu me comparo com, W Brasil, com grandes agências digitais. Né? Hoje a gente presta serviço para grandes grupos de comunicação no Brasil, grupos de relações públicas, grupos que atendem contas literalmente de milhões por mês. E aí eles me jogam quirela, contratos de 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês. Para eles, aquilo ali é troco. É troco, é nada. É o que sobra, eles jogam pra gente. Para mim, tá lindo. Todo mês está caindo um contrato lá de 10, 15 mil que a gente monta a estrutura e põe para rodar. Eu não preciso vender, eu não preciso atender, o cliente não sabe que eu existo, né? Porque o intermediário é essa outra agência que faz o atendimento, e eu tô lá, rodando e faturando. E aí esse faturamento me dá sustentação para eu criar o meu posicionamento e vender para os meus clientes. E aí eu vou lá e posso vender um puta contratão, né? Não foi aqui no Personal Content, foi antes, foi no grupo lá do Luiz Guilherme, que eu contei a história no começo do ano de uma renovação de um contrato que a gente fez com um cliente lá de 7 dígitos. E eu fui narrando para o grupo em tempo real o processo de negociação que estava acontecendo com esse cliente. Fui compartilhando várias dores que eu estava sentindo ali. Tudo isso é posicionamento. Então, assim, a forma como você se coloca para o cliente é posicionamento. Quando você cria os seus próprios eventos, isso é posicionamento. Quando você anuncia na grande mídia. Galera, vocês não fazem ideia do quanto é barato anunciar em rádio hoje em dia. É muito barato, muito barato. Anunciar numa CBN na cidade de Campinas é ridiculamente barato. E aí o cara me ouve na CBN, cara, os meus amigos de FGV, né, que fizeram MBA junto comigo, caramba, Rafa, ouvi a propaganda da sua agência na FGV, você tá foda, hein? E eu falo, cara, isso custa quirela.
tipo Quirela. É barato, é o valor de um almoço. E aí você vai lá e bota 20, 30 anúncios na CBN, e a galera começa a te olhar e falar, caraca, velho, esses caras são grandes. Né? E aí você fica maior do que você é. Ó, a Ana Teixeira botou um comentário aqui. Não sei se você pode falar, mas gostaria de saber como seria mais ou menos a estrutura de um pré-projeto, antes de passar o projeto com valor para o cliente. Tranquilo, Ana, posso falar sim. O que eu coloco no pré-projeto? Todas as premissas que eu preciso para desenvolver um bom trabalho. Então, assim, quanto tempo eu vou precisar para entregar resultado? Olha, se você está fazendo uma requisição de um projeto de SEO, você tem que entender que você vai começar a ver resultados entre 4 a 6 meses, mas que os melhores resultados vão acontecer entre 8 e 12 meses. Então, este é um projeto que necessariamente vai durar pelo menos 12 meses. Esse projeto demanda profissionais de redação, profissionais de link building, um profissional de BI, né, aí eu dou uma floreada, Business Intelligence, porque termos em inglês vendem muito, um analista de SEO, e, enfim, tipo, uma equipe X. Você, cliente, vai precisar disponibilizar 2 horas por mês para análise de relatórios e 40 minutos por semana para reuniões de andamento de projeto junto com os nossos coordenadores de projeto. E aí a gente vai deslocar um coordenador de projeto para ficar dedicado naquele cliente e atender aquele cara. A gente analisou aqui os seus 3 maiores concorrentes no pré-projeto. Quando isso virar um contrato, eu vou analisar os seus 5 maiores concorrentes em 20 aspectos. Aqui eu estou analisando só 5 dos seus 3 principais. E a gente já detectou que o seu site tem essa fraqueza, que o site deles tem essa força, que isso aqui precisa ser mudado, que você precisa de um blog, você precisa daquilo. Então, eu meio que defendo uma tese para ele. Olha, eu preciso de tempo, eu preciso de equipe, você está fraco nesses aspectos, os seus concorrentes estão fortes, e para que tudo isso seja executado, eu vou precisar desse cronograma aqui, ó. Eu vou instalar um blog para você, eu vou fazer um planejamento de conteúdo, eu vou fazer um planejamento de keywords, eu vou fazer um calendário editorial, aí eu vou começar a escrever. O cara fala, cara, você vai ficar 3 semanas só fazendo planejamento? Eu falei, vou. Eu vou ficar 3 semanas só planejando antes de entregar o primeiro post para você, seu animal. E se você não concordar com isso, a gente pode parar por aqui, eu nem faço o projeto. O cara, não, é que eu queria começar logo. Eu falei, então, você e mais 5. Só que a gente só trabalha num processo organizado. Porque eu entrego muito resultado. Mas para eu entregar muito resultado, eu tenho que seguir uma organização. Então, assim, se você não estiver disposto a entrar nesse meu processo organizado, você não vai ter o resultado que eu entrego para os outros clientes. Aí o cara começa a ficar ansioso para te contratar. Então, o processo de venda do pré-projeto é deixar o cliente no ambiente de ansiedade e escassez. É tirar ele da zona de conforto. É fazer com que ele queira contratar você, ao invés de você querer vender para ele. Tá? É um processo que a gente brinca lá entre eu e meu sócio de cretinização da venda. A gente vira cretino. A gente é muito filha da puta para vender. E isso, cara, é estrada. Tá? Eu demorei anos para aprender e para praticar. Eu já perdi bons clientes por conta disso, tá? Também preciso avisar. Virar cuzão também tem dessas coisas. Então, assim, o pré-projeto, eu defendo toda a estrutura que eu preciso para um projeto de sucesso acontecer. E aí eu faço o cliente comprar o meu discurso. Ele fala, porra, entendi, então eu tenho que ter um blog, eu tenho que ter conteúdo bem feito, eu tenho que ter link building, eu tenho que ter uma assessoria de imprensa, eu tenho que ter tempo para o projeto. Aí, se dali 3 meses você manda um e-mail para ele e fala, querido, é o seguinte, quando você viu o pré-projeto e depois o projeto, você se comprometeu a ter 40 minutos por semana para mim e 2 horas no final do mês para analisar o andamento do mês. Já faz 3 semanas que você está desmarcando reunião. O projeto vai ser prejudicado e eu não vou conseguir entregar os resultados que eu preciso entregar para você. Você precisa ter agenda para mim. Aí o cara começa a pensar em você e fala, caraca, nenhum fornecedor nunca me tratou assim.
o cara está me cobrando para me entregar resultado. Tipo, ele quer fazer um bom projeto. E aí esse relacionamento justifica você cobrar um preço maior. O preço maior te permite ter uma estrutura melhor para trabalhar. Ter uma estrutura melhor para trabalhar te permite entregar mais resultado. E aí, plim, entregou resultado, o cara renova o contrato. Essa temperatura daqui é foda. Vamos ver quantos graus está agora, depois de 1 hora de transmissão. Cadê? Atualizar a temperatura. 15 graus. E a temperatura vai despencando, e daqui a pouco esse negócio aqui vai começar a congelar. Cara, esse apartamento é muito frio. Pior que eu tô vendo na imagem aqui, né, a luz amarela, parece que é quentinho. Não, esse lugar aqui é frio pra caceta. É o que eu gosto de frio. Eu tô olhando lá na enquete para ver se pintou mais alguma coisa, mas ninguém sugeriu mais nenhum tema, né? Ai, tem que pensar em tudo sozinho, viu? O mais legal é que ninguém clicou em como ser famoso. Ainda bem que ia rolar trollada. Povo, alguém quer falar sobre mais alguma coisa? Porque assim, já faz 1 hora e cacetada que eu tô falando aqui. E aí eu queria, tipo, saber se tem mais alguma coisa que vocês acham útil que vale comentar. Porque senão a gente pode partir para o encerramento. Ana, você está onde? Você está na Itália, né? Cadê? Espera que eu me confundi aqui. Eu subi o computador, agora meu mouse não funciona. Isso. Enquanto estamos aqui, tem vários WhatsApps rolando. Olha lá. A Ana está norte da Itália. Muito bom. O Bruno comentou lá em cima, a Cris Dutra já falou sobre ser barato anunciar no rádio. Olha lá, o Kleiner está falando, manda um vinho do Porto. Cara, não sei se dá para ver daí. Eu acho que não, as garrafas estão aqui, ó. Cadê as portas das garrafas? Ali, ó. Tem umas garrafas de vinho meio escondidas ali. Que do jeito que eu mexo o computador não dá para ver. Mas tem uns portos ali atrás para dar uma esquentada na parada. 18 graus lá na Itália. Tá na mesma que aqui. Olha lá. Luciano falou, acabei de clicar em como ser famoso. A Sassá quer saber como ser famosa. O Mendes comentou aqui, ó, linha editorial. Região de Milão. Inveja, viu? Cara, sobre processos. Você já tem um framework pronto de trabalho? Cara, seria meu sonho ter um framework de trabalho. 2015, quando eu fiz o conteúdo de resultados com Alex Moraes, a gente criou um framework para marketing de conteúdo. Se você procurar, até tem no meu canal no YouTube a palestra sobre isso. Tem 2, inclusive. Tem a minha palestra na conferência de conteúdo em 2015, de 1 hora e cacetada, em que eu explico o nosso framework de conteúdo. E depois tem a minha palestra no RD Summit 2015 também, que aí é resumida e a versão de 30 minutos, também sobre o framework de conteúdo, tá? O lance é que é o seguinte, o cliente joga contra. O problema é que o maior interessado em fazer a coisa acontecer joga contra. Então, trazer o cliente para dentro do processo é o que ajuda o framework a funcionar. É daí que vem o pré-projeto. Então, assim, como nem rolaria a gente falar agora sobre esse framework, porque ele é muito grande,
Eu recomendo, vai lá no meu canal no YouTube, digita lá Rafael Reis, você vai achar meu canal. Aí vai numa, como é que chama a lista lá, já? Na playlist, palestras, e aí tem a palestra, são as duas de 2015, a da Conferência de Conteúdo e a do RD Summit 2015. E nessas duas eu falo sobre o nosso framework de marketing de conteúdo. Tá? Tem inclusive os slides lá e tal. Qualquer coisa, deixa um comentário no grupo depois e a gente pode falar mais sobre isso. Mendes, cara, sobre linha editorial. É que assim, eu não sou jornalista, então tem algumas coisas que eu adapto como marqueteiro, né? A gente não trabalha muito com conteúdo editorial para cliente, a gente sempre trabalha com conteúdo comercial. Então, eu sempre trabalho com um objetivo para cumprir, para que eu tenha algo para mensurar. Então, eu tenho que ter uma KPI específica para esse cliente. Ou eu tenho que entregar page view, ou eu tenho que entregar posicionamento, ou eu tenho que entregar vendas, ou eu tenho que entregar lead. Tipo, eu tenho que entregar alguma coisa para ele que eu consiga mensurar o sucesso do meu trabalho, para mostrar para ele que eu estou gerando resultado. Então, a nossa linha editorial vai muito na linha de entregar sucesso, entregar a métrica daquilo que foi vendido. Para o nosso maior cliente, a gente entrega 350 posts por mês, Brasil, México e Argentina. E esses posts têm que gerar reservas de hotéis no site deles. E eles medem o sucesso do nosso trabalho pelo ticket de reservas do site a cada mês. Se esse ticket não subir, eu não estou fazendo meu trabalho direito. E aí o cara não renova o contrato. E eu não posso que ele não renove esse contrato. Então, a gente foca muito nessa linha. Olha lá, Luciano, Floripa está 24 graus. O Kleiner comentou que achou as palestras lá. Aí o Paulo falou que tem um artigo sobre linha editorial lá no blog falando sobre isso. Caras, e eu acho que é isso então, né? Cadê? Deixa eu dar um reload lá na enquete. Puta, é que eu sou burro também, eu fico dando reload, eu poderia abrir ela numa aba aqui. E aí, gênio. Burro pra cacete. Eu fico dando F5, agora abri em outra aba e pronto, já tá o negócio lá atualizado, bonitinho. Cadê? Bom, olha lá. Paulo Macedo sempre me ferrando e me obrigando a fazer coisas que eu não gosto de fazer. Primeiro eu vou explicar por que eu não sorteio o livro. Eu não acredito no processo de sorteio porque desvaloriza o produto. Quando você dá aquilo que você vende, você se desposiciona. Né? Você desocupa um espaço na mente do seu cliente potencial. Quando você faz uma amostra grátis ou quando você dá alguma coisa que você vende, você está automaticamente diminuindo a percepção de valor que aquele cliente tem sobre o seu produto. Então, eu nunca gostei de fazer ação de sorteio porque atrai leads errados. Atrai o lead ensinando para o lead que ele não precisa pagar. E aí, quando você vive de vender conhecimento, isso e você atrai leads que não vão comprar o seu produto. Mas, por amor ao meu amigo Paulo Macedo,
a gente vai fazer o sorteio de um livro aqui exclusivo para o grupo. O problema é eu só tenho uma caixa de livro, ela está aqui em Portugal e ela vai ficar aqui. E 2, eu não sei como estruturar o sorteio, porque tipo, a gente teria que fazer um sorteio ou só para quem está ao vivo, ou tipo, que ferramenta que a gente usaria para fazer o sorteio agora? Tem que preparar essas coisas com antecedência, senhor Macedo. Não adianta querer improvisar na hora. Então, assim, o sorteio fica prometido, mas a gente tem que pensar em qual ferramenta que a gente vai usar para o sorteio. E aí a gente sorteia um livro dentro do grupo. Então a promessa está feita, está gravada em vídeo, vai ficar aqui no Facebook, promessa é dívida. Só que aí, então agora eu vou foder você, Paulo. Você tem que anotar o nome de quem assistiu a live. E a gente sorteia só para quem assistiu ao vivo. Tá? Tem 21 likes aqui nesse post. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar os likes do post e de quem assistiu ao vivo. Então, quem passou pela nossa live nessa 1h20 e 47 segundos vai participar do sorteio. Aí a gente joga lá no random.org e sorteia para quem assistiu a live. Olha lá. Enquanto isso, ó, já teve gente que deu o like, aí tipo deslikeou, aí likeou de novo, que é para ter certeza que vai participar do sorteio. Muito bom. Então é isso. Porque aí a gente faz um sorteio para quem está aqui no grupo. Cara, não é que esses vídeos ficaram legais? Cadê? Cadê, demônio? Tá aqui. Ó, tem 22 likes, tá vendo? Alguém não tinha likeado e agora likeou. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. E... Cadê editor de texto? 3 meses usando essa bizarrice desse computador aqui, ainda não aprendi a usar esse negócio. Bom, enquanto o meu bloco de notas ultra sofisticado aqui cola o texto que eu copiei, a gente encerra por hoje. E aí, eu vou ver se antes tinha um site que chamava random.org para a gente fazer o sorteio. Mas aí não vai rolar fazer agora, porque eu vou copiar o nome de todo mundo que esteve durante a live, vou jogar no Excel, gerar um número para cada um, e aí eu faço o sorteio lá no Random, e a gente vê quem é que ganhou o livro. E aí, se a Aninha ganhar, eu vou ter que mandar um livro para a Itália. E se o Breda ganhar, eu vou ter que mandar um livro via carroça lá para Pindamonhangaba, terra do nosso governador Geraldo Alckmin. Geraldão, safadão, ganha dinheiro dos pedágios. É isso aí, gente. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas perguntas, pelas interações. Agora já são 22 horas e 23 minutos aqui em Lisboa, Portugal, e eu vou encerrar a nossa live porque eu preciso ligar para casa, porque são 18 horas e 23 minutos lá no Brasil, e a patroa deve estar chegando em casa com as crianças, e agora é hora de eu falar com as crianças, porque daqui a pouco eu vou mimir, porque eu estou tentando manter meu horário de sono brasileiro aqui em Portugal. Então, tem que dormir cedo para aguentar acordar às 6 da manhã. Mas não rola aí de madrugada na academia aqui. Muito obrigado a todos pelas interações, pelos comentários, por tudo hoje. Foi legal pra caralho. É meio estranho ficar aqui falando sozinho, mas pelo menos tem o chat. E é isso. Um grande abraço a todos. Bom descanso. E a gente se fala no grupo e aqui no Facebook. Fui!